Gerente humilha faxineira idosa no banheiro. No dia da reunião, ele fica em choque ao descobrir quem era a faxineira idosa. O sol brilhava intensamente pelas janelas de vidro da Richmond Enterprises, lançando reflexos dourados no chão polido do prédio. O escritório principal estava movimentado como de costume, mas havia uma figura que se destacava no meio daquela atmosfera caótica. Jackson Turner, gerente de marketing, andava pelos corredores com sua postura altiva, como se o mundo inteiro girasse em torno dele. Com seus ternos caros e seu andar confiante, ele gostava de exibir seu sucesso. Naquela manhã, ele caminhava em direção à sua sala com um ar de desprezo, seu olhar passando rapidamente pelos colegas sem sequer um aceno. Os funcionários o observavam à distância, trocando olhares de descontentamento e suspiros abafados. A secretária do departamento, Sarah, que trabalhava diretamente com ele, sentia uma constante tensão sempre que Jackson passava por perto. "Lá vai ele, o rei da empresa", murmurou ela para um colega ao lado. O colega, Mark, apenas balançou a cabeça, sem ousar fazer comentários, mas o descontentamento era palpável. Todos sabiam que Jackson era insuportável, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Jackson abriu a porta da sua sala, ignorando qualquer um que tentasse se aproximar dele. A única coisa que importava era o progresso de sua carreira. Ele já havia enviado seu nome para concorrer à promoção de diretor e tinha certeza absoluta de que a posição seria sua. Enquanto arrumava os papéis em sua mesa, notou uma leve sujeira no chão de mármore branco que não deveria estar ali. Sem pensar duas vezes, saiu apressado da sala em direção ao banheiro masculino. Ao abrir a porta, se deparou com a faxineira da empresa Eleanor Green. Ela estava de joelhos com um pano nas mãos, limpando cuidadosamente o chão ao redor dos lavatórios. Eleanor era uma senhora idosa, de aparência humilde, seus cabelos grisalhos presos em um coque desleixado. Jackson franziu o senho, desgostoso com a cena diante dele. "Isso é sério. Você não consegue nem manter um banheiro limpo, Eleanor", disse Jackson, sem esconder seu desdém. Eleanor levantou os olhos, surpresa com a abordagem, mas manteve o silêncio. "Eu realmente não entendo como uma pessoa pode viver fazendo esse tipo de trabalho", ele continuou, sem se preocupar com as consequências de suas palavras. Devia se envergonhar. Deve ser muito triste passar a vida inteira limpando a sujeira dos outros. Eleanor, com seus olhos cansados, encarou o chão por um momento, antes de olhar para ele de novo. Não disse nada. Jackson interpretou o silêncio como submissão, o que só aumentou seu senso de superioridade. Do lado de fora do banheiro, dois funcionários, Greg e Lisa, passavam pelo corredor e pararam ao ouvir os insultos. Eles trocaram olhares desconfortáveis, percebendo o que estava acontecendo, mas decidiram não interferir. "Isso é ridículo", sussurrou Lisa para Greg. "Ele está humilhando aquela mulher." Greg, inquieto, apenas assentiu. "Eu sei, mas o que podemos fazer? Ele é o chefe." Jackson, entretanto, ignorava qualquer um que estivesse fora de sua visão. Para ele, Eleanor não passava de uma inconveniência no caminho para o sucesso. "Você devia agradecer que eu ainda permito que continue aqui. Se dependesse de mim, esse lugar já teria robôs para fazer seu trabalho." O ambiente ficou pesado com suas palavras. Eleanor respirou fundo, segurando o impulso de responder, mas a raiva ferveu silenciosamente dentro dela. O silêncio dentro do banheiro era quase ensurdecedor após as palavras cruéis de Jackson. Eleanor continuava de joelhos, limpando o chão, mas seus movimentos agora estavam mais lentos. Cada insulto que saía da boca de Jackson era como uma faca cortando sua dignidade, mas ela se recusava a ceder à raiva. Havia algo muito maior em jogo, e ela sabia disso. Seu olhar permaneceu firme no chão, evitando encontrar os olhos de Jackson, que permanecia em pé, olhando-a de cima como se fosse superior em todos os sentidos. "Não tem nada para dizer?", disse Jackson, impaciente com o silêncio da idosa. "Não me admira. Gente como você nunca tem nada relevante para dizer. Apenas faça seu trabalho e saia da minha frente." Do lado de fora, Greg e Lisa continuavam parados no corredor, a poucos metros da porta entreaberta. Eles ouviam tudo, mas o medo de represálias os impedia de intervir.
Isso está indo longe demais, Lisa sussurrou, sentindo um aperto no peito. Ele está passando de todos os limites. Greg olhou para ela nervoso, mas incapaz de discordar. Eu sei, mas o que podemos fazer? É perigoso se meter com ele. Enquanto isso, dentro do banheiro, Jackson, cansado de esperar qualquer reação de Eleanor, deu um passo para trás, passando as mãos pelos cabelos e bufando de irritação. Você devia se aposentar de uma vez. Ninguém mais aguenta olhar para você aqui. O seu tempo já passou. Eleanor parou por um momento, levantando os olhos em direção ao espelho à sua frente. A imagem refletida era de uma mulher envelhecida, cansada, mas seus olhos guardavam uma sabedoria profunda que Jackson jamais seria capaz de compreender. Ela tinha visto muitas coisas em sua vida, enfrentado desafios muito maiores do que aquele homem arrogante. E, acima de tudo, ela sabia algo que ele jamais poderia imaginar. Por fim, ela se levantou, apoiando-se no esfregão com um suspiro profundo. Sem olhar para Jackson, ela murmurou: "As aparências enganam, Sr. Turner." Jackson riu, um riso frio e sem humor. "É, claro que sim. Pena que isso não faz diferença nenhuma. Gente como você vai continuar onde está. E gente como eu... Bom, eu estou subindo enquanto você permanece no chão." Eleanor, sem dizer mais uma palavra, saiu do banheiro, deixando Jackson sozinho com seu orgulho. Ao cruzar o corredor, ela passou por Greg e Lisa, que imediatamente desviaram os olhos envergonhados. "Ela não merece isso", disse Lisa em um sussurro, mas Eleanor, com sua postura calma, seguiu adiante, como se nada tivesse acontecido. Jackson, por outro lado, ficou ali, dentro do banheiro vazio, satisfeito consigo mesmo, acreditando que sua posição na empresa estava mais forte do que nunca. O que ele não sabia era que aquele momento seria o início de sua própria queda. Naquele mesmo dia, após o incidente no banheiro, o sol já começava a se pôr, lançando sombras longas pelos corredores da Richmond Enterprises. O ambiente estava mais tranquilo, com poucos funcionários restantes, exceto aqueles que, como Eleanor, tinham funções discretas e indispensáveis para o bom funcionamento da empresa. No entanto, em uma sala isolada, uma conversa crucial estava prestes a acontecer. Melissa Clark, a chefe do Departamento de Recursos Humanos, observava o relatório de incidentes que acabara de redigir. O comportamento de Jackson Turner havia atingido um nível intolerável. A humilhação descarada que ele infligiu a Eleanor não podia ser ignorada. Era claro para Melissa que algo precisava ser feito. Ela sabia que era sua responsabilidade manter a integridade e a ética da empresa, e Jackson claramente ultrapassara todos os limites. Melissa foi até a pequena sala de descanso dos funcionários da limpeza, onde Eleanor costumava passar seus breves intervalos. Ao abrir a porta, encontrou a idosa sentada à mesa, tomando um café preto em um copo de papelão amassado, enquanto olhava para a janela. O silêncio reinava entre elas, até que Melissa, hesitante, finalmente falou. "Eleanor", disse Melissa suavemente, "eu ouvi o que aconteceu hoje. Jackson passou de todos os limites. Não podemos permitir que ele continue assim." Eleanor, com sua calma habitual, pousou o copo na mesa e olhou para Melissa, seus olhos cheios de sabedoria. "Eu já esperava por isso, querida. Pessoas como Jackson acreditam que o poder está nas mãos de quem se impõe. Mas o verdadeiro poder é muito mais sutil." Melissa franziu o senho, confusa. "Você sempre foi tão paciente, tão calma. Mas ele merece ser punido pelo que fez. Não podemos deixar que ele trate as pessoas assim." Eleanor, com um sorriso enigmático, suspirou profundamente. "Melissa, está na hora de eu te contar a verdade. Eu não sou apenas a faxineira dessa empresa. Eu sou a dona majoritária." O impacto das palavras de Eleanor fez o mundo de Melissa parar por um momento. Suas mãos tremeram e seu coração disparou. Você é a dona?" Ela mal conseguia acreditar no que acabara de ouvir. "Sim. Meu marido, William Green, fundou a Richmond Enterprises muitos anos atrás. Quando ele faleceu, a empresa foi passada para mim. Decidi permanecer aqui, disfarçada, observando a verdadeira natureza das pessoas. Queria ver quem realmente merece estar onde está."
e quem não. Melissa estava atônita. Então, todo esse tempo, você tem estado aqui apenas observando? Sim, disse Eleanor calmamente. E agora, depois de tudo o que vi e ouvi, é hora de agir. Quero que organize uma reunião com o conselho e com Jackson. Ele acha que está no topo, mas está prestes a aprender uma lição muito importante. Melissa, ainda em choque, assentiu lentamente, tentando processar tudo. Eu vou fazer isso, disse ela, agora determinada a seguir as instruções de Eleanor. Eleanor se levantou, com sua postura digna, mas humilde, e saiu da sala. O jogo estava prestes a virar, e Jackson Turner, tão certo de sua superioridade, não fazia ideia do que o esperava. No dia seguinte, o ambiente na Richmond Enterprises estava carregado de uma expectativa silenciosa. Os funcionários se moviam pelos corredores sem a usual conversa fiada. Jackson Turner, por outro lado, estava mais confiante do que nunca. Ele havia recebido um e-mail informando que uma reunião com o conselho diretor estava marcada para aquela manhã e tinha certeza de que era a ocasião para finalmente receber sua tão sonhada promoção. Jackson vestiu seu melhor terno, penteou o cabelo com perfeição e caminhou até a sala de reuniões com um sorriso de vitória no rosto. A sala de reuniões era imensa, com uma longa mesa de madeira escura, cadeiras de couro e grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Os diretores estavam todos sentados, suas expressões sérias, como sempre. Melissa Clark já estava ali também, ocupando seu lugar habitual. E para a surpresa de Jackson, Eleanor também estava sentada à mesa, algo incomum para alguém da equipe de limpeza. Ele franziu o senho ao vê-la, mas ignorou o detalhe, pensando que talvez ela estivesse ali para limpar a sala após a reunião. Jackson entrou e tomou seu lugar, ajustando o paletó e cruzando os braços, esperando que o diretor executivo, Thomas Bennett, tomasse a palavra. Porém, foi Eleanor quem se levantou e começou a falar. Senhores, obrigado por estarem presentes hoje, disse ela, com sua voz calma e firme. Hoje, temos questões importantes a discutir sobre o futuro desta empresa e sobre o comportamento que consideramos aceitável dentro dela. Jackson arqueou uma sobrancelha impaciente. O que isso tem a ver comigo? Disse ele, interrompendo-a de forma abrupta. Eleanor continuou sem se abalar, seu olhar fixo no gerente. Tem tudo a ver com você, Sr. Turner, e com o respeito que se espera de alguém em sua posição. Os olhos de Jackson se estreitaram, mas antes que pudesse reagir, Thomas Bennett tomou a palavra. Jackson, o conselho tem algumas preocupações sobre seu comportamento recente. Recebemos relatos de várias situações em que sua conduta foi, no mínimo, inadequada. Jackson bufou, jogando-se contra o encosto da cadeira. Relatos? Sobre o quê? Eu faço meu trabalho, e faço bem. Tudo isso é um mal-entendido. Melissa, que até então permanecia em silêncio, se levantou com um dossiê em mãos. Aqui estão os relatos de vários funcionários que presenciaram sua falta de respeito, Jackson. Suas palavras humilhantes dirigidas a Eleanor, nossa colega de trabalho, foram a gota d'água. Mas essa não é a primeira vez que seu comportamento foi questionado. Jackson começou a rir, um riso nervoso e incrédulo. Isso é uma piada, certo? Estão me julgando com base nas palavras de uma faxineira? Ela nem deveria estar aqui. Foi então que Eleanor deu um passo à frente. Seu rosto calmo, porém sério, dominou a sala. Você está certo sobre uma coisa, Jackson. Eu não deveria estar aqui, limpando o chão para alguém como você, porque, na verdade, sou a dona majoritária desta empresa. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Jackson ficou completamente paralisado, os olhos arregalados de choque. Ele tentou rir novamente, mas não conseguiu. O que? Sua voz falhou. Eleanor continuou, sua voz clara e firme. Eu herdei a Richmond Enterprises do meu falecido marido e escolhi trabalhar de forma discreta para observar como meus funcionários se comportam, como tratam uns aos outros. E Jackson, você falhou. O coração de Jackson disparou. Ele olhou ao redor da sala buscando apoio, mas encontrou apenas olhares sérios e desapontados. O conselho estava com Eleanor e não havia como escapar da situação. O impacto das palavras de Eleanor fez o ar da sala de reuniões parecer mais pesado. Jackson, em choque, tentava processar o que havia acabado de ouvir.
A faxineira que ele havia humilhado repetidamente, aquela mulher simples e discreta, era, na verdade, a dona majoritária da empresa que ele tanto almejava controlar. Sua mente corria em 1000 direções, tentando encontrar uma forma de contornar aquela revelação devastadora, mas não havia como fugir. Ele se levantou bruscamente da cadeira, empurrando-a para trás. Isso é ridículo, disse ele com a voz trêmula. Não pode ser verdade. Vocês todos estão envolvidos nisso, não é? Isso é uma conspiração. Os membros do conselho permaneceram impassíveis, seus olhares sérios cravados em Jackson. Melissa, que ainda estava em pé, colocou o dossiê sobre a mesa e cruzou os braços. Jackson, não há conspiração. O que estamos lidando aqui são os fatos. Sua conduta com os funcionários foi inaceitável por muito tempo e agora você está enfrentando as consequências. Jackson, ainda incrédulo, voltou-se para Thomas Bennett, o diretor executivo. Thomas, você sabe quem eu sou. Você sabe do meu trabalho. Eu sou o melhor gerente que essa empresa já teve. Não pode simplesmente aceitar isso. Isso não é justo. Thomas, com sua postura rígida, inclinou-se para a frente. O que não é justo, Jackson, é o comportamento que você demonstrou. Não estamos discutindo sua competência técnica aqui. Estamos falando de sua falta de respeito, sua arrogância e de como você trata as pessoas. Isso é algo que a Richmond Enterprises não tolera. Jackson sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele estava perdendo o controle da situação rapidamente. Você não pode fazer isso comigo. Eu trabalhei duro por esta empresa. Eu mereço a promoção. Eu fiz tudo o que era necessário. Eleanor, que havia permanecido calma até então, deu um passo à frente, sua presença serena, mas imponente. Sim, você trabalhou duro, Jackson, mas trabalhou para subir às custas dos outros, destruindo quem estivesse no caminho. Você usou sua posição para intimidar e humilhar aqueles que considerava abaixo de você. Eu estive aqui observando dia após dia, esperando ver algo mais em você, mas tudo o que vi foi uma pessoa consumida pela própria ambição. Jackson tentou falar, mas sua voz falhou. Ele sabia que suas desculpas não teriam efeito ali. O peso de suas ações finalmente caía sobre ele como uma tempestade inevitável. O silêncio na sala era ensurdecedor. Thomas Bennett olhou diretamente para Jackson. O conselho decidiu, Jackson. Você está demitido com efeito imediato. Todos os seus direitos e responsabilidades na Richmond Enterprises estão encerrados a partir de agora. O mundo de Jackson desmoronou. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como uma sentença de morte. Ele olhou para todos na sala, buscando algum sinal de piedade, mas não havia nenhum. A expressão de Melissa era séria e inabalável, enquanto os outros membros do conselho apenas aguardavam o fim daquela reunião já decidida. Eleanor, por fim, apenas o observava, serena e firme, sem qualquer traço de arrogância ou vingança. Com um nó na garganta e o rosto enrubescido de raiva e humilhação, Jackson recolheu seus pertences rapidamente e saiu da sala. O som de seus passos apressados ecoava pelos corredores silenciosos da empresa. Atrás dele, o silêncio permaneceu, marcando o fim de uma era de arrogância e desrespeito na Richmond Enterprises. Com a saída de Jackson, a sala de reuniões ficou mergulhada em um silêncio profundo. O peso daquela decisão pairava sobre todos, mas havia um sentimento de alívio no ar. Eleanor, sempre serena, manteve-se de pé, observando as expressões dos membros do conselho. Thomas Bennett, o diretor executivo, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eleanor, disse ele, em um tom mais brando agora, você demonstrou uma grande paciência e sabedoria ao lidar com essa situação. Jackson passou dos limites, e foi graças à sua observação cuidadosa que pudemos tomar essa decisão. Melissa, ainda em pé ao lado da mesa, assentiu com a cabeça, demonstrando seu apoio. É verdade. Durante anos, Jackson se comportou de maneira inaceitável com muitos funcionários, mas ninguém tinha coragem de denunciá-lo diretamente. Acho que muitos de nós subestimamos o poder do silêncio. Eleanor, com sua voz tranquila, finalmente falou. Eu nunca gostei de tomar decisões precipitadas, Thomas, e, para ser honesta, isso não foi fácil para mim.
Observar Jackson tratar tantas pessoas com desdém, incluindo eu mesma, me fez perceber que a liderança não é apenas sobre competência, é sobre caráter. Os membros do conselho concordaram em silêncio. Eles sabiam que Jackson, com todas as suas habilidades, falhou em compreender o valor das pessoas ao seu redor. Para Eleanor, aquele momento não era apenas sobre a queda de Jackson, mas sobre restaurar um equilíbrio que havia sido perdido na empresa. Thomas, com sua expressão pensativa, olhou para os demais membros. Precisamos garantir que algo assim nunca mais aconteça. A Richmond Enterprises precisa de líderes que inspirem, não que intimidem. Concordo plenamente, disse Melissa, agora relaxando um pouco. Vamos implementar uma nova política de treinamento para todos os gerentes e líderes. Precisamos de pessoas que entendam o valor do respeito mútuo. E, claro, acho que todos aqui sabem que Eleanor é a pessoa mais qualificada para liderar esse processo. Eleanor, surpresa pela sugestão, olhou para Melissa com um leve sorriso. Não estava nos meus planos assumir qualquer tipo de liderança oficial, Melissa. Meu objetivo sempre foi apenas observar e garantir que a empresa estivesse no caminho certo. Mas Thomas, agora com uma expressão mais séria, interrompeu gentilmente. Eleanor, você é a alma desta empresa. Sempre foi. Sua humildade e sabedoria são exatamente o que a Richmond Enterprises precisa. Sua liderança não precisa ser baseada em títulos ou cargos, mas sua presença é indispensável. Eleanor pensou por um momento. Seu coração estava dividido entre o desejo de permanecer em seu papel discreto e a necessidade de fazer algo mais. No fundo, ela sabia que a Richmond Enterprises estava entrando em uma nova era, e talvez fosse hora de aceitar que seu papel também precisava mudar. Com um suspiro leve, ela assentiu. Muito bem. Farei o que for necessário para garantir que a Richmond Enterprises siga o caminho certo. Mas isso não será feito por mim sozinha. Conto com todos vocês para garantir que o respeito e a integridade permaneçam em primeiro lugar. Os membros do conselho sorriram, aliviados com sua resposta. Melissa, com um brilho de satisfação nos olhos, disse: Estamos ao seu lado, Eleanor. Vamos transformar essa empresa juntos. A reunião terminou com um ar de renovação e esperança. Enquanto todos se dispersavam, Eleanor permaneceu na sala por um momento, olhando pela janela para a cidade movimentada. O vento balançava suavemente as folhas das árvores lá fora, e por um breve instante ela sentiu o peso das responsabilidades que estavam por vir. Mas ao mesmo tempo, sentiu uma profunda sensação de alívio. Finalmente as coisas estavam no lugar. A empresa que seu marido construiu e que ela tanto amava, agora tinha uma chance real de prosperar com os valores certos. As semanas que se seguiram à queda de Jackson foram de transformação intensa na Richmond Enterprises. O impacto de sua demissão ecoou por todos os departamentos, e a atmosfera, antes carregada de tensão e medo, começou a mudar. Funcionários que antes andavam cabisbaixos e evitavam contato com a liderança, agora caminhavam pelos corredores com uma nova postura. O efeito da liderança de Eleanor já era visível em cada canto da empresa. Melissa, agora promovida a diretora de recursos humanos, estava à frente de uma série de reformas organizacionais. A primeira delas foi a implementação de um novo código de conduta para todos os funcionários, mas especialmente para os gestores. As práticas de intimidação e desrespeito foram fortemente condenadas, e novos programas de treinamento focados em empatia e liderança responsável foram introduzidos. A cultura da empresa estava se reformando para valorizar mais do que apenas resultados financeiros. As pessoas eram colocadas no centro. Esta empresa está se tornando um exemplo, comentou Greg, um dos funcionários do setor financeiro, enquanto conversava com Lisa em um dos corredores. Sinto que finalmente estamos sendo ouvidos. Lisa, que havia testemunhado o incidente no banheiro semanas antes, sorriu concordando. Nunca pensei que veria uma mudança tão drástica. Eleanor, quem diria que ela era a verdadeira dona de tudo isso? E o mais impressionante é que ela não age como uma chefe comum. Eleanor, de fato, não havia mudado muito sua rotina.
apesar de agora estar oficialmente à frente das decisões da empresa. Ela continuava aparecendo nas primeiras horas da manhã, vestindo suas roupas simples e conversando com os funcionários como sempre fazia. Sua presença era reconfortante, um lembrete de que o poder não estava apenas nas mãos de quem se fazia notar, mas de quem liderava com o coração. Numa tarde tranquila, Melissa entrou na sala de Eleanor para uma breve conversa sobre os próximos passos da empresa. Eleanor, eu queria te atualizar sobre os novos programas de treinamento que estamos implementando. Já estamos recebendo feedback muito positivo dos funcionários. Eleanor sorriu, acenando com a cabeça. Isso é bom. Sempre acreditei que as pessoas precisam ser ouvidas e respeitadas para darem o seu melhor. Mas lembre-se, Melissa, isso é apenas o começo. Precisamos garantir que essa cultura se mantenha a longo prazo. Melissa concordou, mas havia algo em sua expressão que indicava uma certa hesitação. Sabe, Eleanor, tenho pensado muito sobre a sua decisão de manter uma postura tão discreta, mesmo agora que todos sabem quem você é. Não acha que, em algum momento, seria bom se mostrar mais como a verdadeira líder que todos agora esperam? Eleanor, com seu sorriso sereno, olhou pela janela por um momento, antes de responder. Não se trata de mostrar quem eu sou, Melissa. Trata-se de dar espaço para que os outros brilhem. O que importa é que essa empresa continue crescendo com os valores certos. Eu estarei aqui, mas não preciso estar no centro de tudo. Melissa sorriu, admirada pela sabedoria de Eleanor. Acho que é isso que faz de você uma líder tão especial. Enquanto a nova era na Richmond Enterprises se consolidava, os resultados começaram a aparecer. O clima organizacional melhorou significativamente e a produtividade subiu junto com ele. As mudanças não eram apenas percebidas internamente, mas também pelos clientes e parceiros da empresa, que notavam a nova energia que circulava ali. Os funcionários mais antigos, que conheciam a empresa desde os tempos de William Green, comentavam entre si sobre como a liderança de Eleanor era um retorno às raízes que William sempre quis para Richmond. É quase como se William estivesse de volta, disse um dos antigos colaboradores durante uma reunião casual no refeitório. Eleanor está cumprindo o que ele sempre quis. As transformações estavam apenas começando, mas uma coisa era certa. A Richmond Enterprises estava em boas mãos. E pela primeira vez em muito tempo, todos sentiam que faziam parte de algo maior, um lugar onde o respeito, a dignidade e a colaboração eram mais valiosos do que qualquer conquista individual. Meses se passaram desde a grande transformação na Richmond Enterprises e a empresa prosperava como nunca. A cultura organizacional havia mudado drasticamente e o ambiente era agora mais colaborativo e respeitoso. Eleanor continuava a caminhar pelos corredores, simples como sempre, acompanhando o progresso, conversando com os funcionários e mantendo sua postura discreta. Todos sabiam quem ela era agora, mas a respeitavam não apenas por seu título, mas pelo exemplo de humildade e sabedoria que ela demonstrava diariamente. Enquanto isso, Jackson Turner havia desaparecido dos holofotes. Após sua demissão humilhante, ele se isolou, amargurado e ressentido, tentando entender como tudo havia saído tão terrivelmente do controle. Ele perdeu o prestígio, o status e, principalmente, a sensação de poder que tanto prezava. Mas, apesar de tudo, algo dentro dele começou a mudar. A solidão e o afastamento forçado o obrigaram a refletir sobre suas atitudes, seus erros e, principalmente, sobre o que realmente importava na vida. Foi então que, em uma manhã comum na Richmond Enterprises, algo inesperado aconteceu. Jackson, com o rosto abatido e uma postura visivelmente diferente, entrou no prédio. Ele não estava ali para criar confusão, muito menos para buscar redenção imediata. Sua intenção era apenas pedir desculpas. Depois de meses de reflexão, ele sabia que devia isso a Eleanor e àqueles que ele havia tratado mal. Os funcionários o notaram imediatamente. O silêncio tomou conta dos corredores enquanto ele passava. Jackson, de terno mais simples do que de costume, caminhou até a recepção. "Eu gostaria de falar com Eleanor Green, por favor", disse ele,
com uma voz muito mais suave do que qualquer um ali estava acostumado a ouvir. A notícia de sua chegada rapidamente chegou aos ouvidos de Eleanor, que estava em seu escritório, revendo relatórios de progresso. Melissa entrou em sua sala, avisando-a sobre a presença inesperada de Jackson. Ele está aqui, Eleanor. Parece diferente. Ele quer falar com você. Eleanor olhou para Melissa com um olhar calmo e sereno, o mesmo olhar que ela tinha mantido ao longo de todas as mudanças na empresa. Ela fechou o relatório e se levantou. Muito bem, vamos ouvi-lo. Jackson aguardava na sala de reuniões, seus olhos baixos e suas mãos inquietas. Quando Eleanor entrou, acompanhada de Melissa, ele se levantou, visivelmente nervoso. Obrigado por me receber, disse Jackson, sua voz agora um pouco trêmula. Eleanor, com sua habitual calma, acenou com a cabeça. O que posso fazer por você, Jackson? Ele respirou fundo, buscando as palavras. Eu só queria dizer que sinto muito, pelo que eu fiz, pelo que eu disse. Eu era cego pela ambição e pelo ego. Fui injusto com tantas pessoas, especialmente com você. Nunca imaginei que você era a dona de tudo isso, mas a verdade é que isso não deveria ter importado. Eu errei, e estou aqui para pedir desculpas. Não espero nada em troca, mas precisava dizer isso. Eleanor o observou em silêncio por alguns instantes. Havia algo de genuíno em sua postura, algo que antes não existia em Jackson. Ele parecia realmente arrependido. Ela cruzou os braços, respirando fundo antes de responder. Sabe, Jackson, o que você fez foi errado, e não há como voltar no tempo para corrigir o passado. No entanto, o reconhecimento de nossos erros é o primeiro passo para mudar. Se suas palavras são sinceras, então talvez ainda haja esperança para você. Jackson assentiu, agradecido pela oportunidade de se redimir. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas eu estou disposto a mudar, a ser alguém melhor. Eleanor olhou para Melissa, que permaneceu em silêncio ao seu lado, observando atentamente. O que fazemos a partir de agora não se trata de perdoar e esquecer, Jackson, disse Eleanor. Trata-se de aprender com os erros e seguir em frente de uma maneira diferente. Jackson ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ele sabia que as chances de ser aceito de volta eram mínimas, mas o simples fato de ter sido ouvido já era uma pequena vitória para ele. Você não será reintegrado a Richmond Enterprises, Jackson, continuou Eleanor, sua voz firme, mas sem rancor. No entanto, eu acredito que as pessoas têm a capacidade de mudar. Se você realmente está disposto a fazer isso, espero que leve esse aprendizado para onde quer que vá. Agora é com você. Jackson abaixou a cabeça, sentindo o peso daquelas palavras. Ele não receberia uma segunda chance na empresa, mas de algum modo, aquela conversa lhe deu um novo fôlego. Ele se levantou, agradecendo mais uma vez, antes de sair em silêncio, sua presença desaparecendo nos corredores da empresa. Eleanor e Melissa permaneceram na sala por um momento. Melissa quebrou o silêncio com um leve sorriso. Você sempre soube como lidar com as pessoas, Eleanor. Acho que Jackson precisava ouvir isso, mesmo que não volte a trabalhar aqui. Eleanor suspirou, um sorriso sereno nos lábios. Às vezes, as lições mais importantes são as que nos levam mais tempo para aprender. A Richmond Enterprises continuou sua trajetória de sucesso, agora mais forte do que nunca. Sob a liderança silenciosa, mas firme de Eleanor, a empresa floresceu com seus novos valores, e os funcionários, finalmente, sentiram que faziam parte de algo significativo. Eleanor, por sua vez, continuou a caminhar por aqueles corredores discretamente, como sempre fizera, garantindo que o legado de respeito e dignidade que seu marido havia iniciado continuasse vivo. E assim, a história chegou ao fim. Jackson seguiu seu próprio caminho, transformado pela dura lição que a vida lhe dera. Eleanor, a senhora silenciosa que tudo observava, permanecia como um símbolo de força e humildade, garantindo que a Richmond Enterprises se mantivesse um lugar onde respeito e integridade sempre prevalecessem.